Lembrando que a sessão contará com um mini expediente, cuja duração máxima será de 30 minutos. Eu solicito que se faça a chamada dos senhores vereadores. Antônio Hélio Favoreto. Catarina Santos Brioso. Presente. Celso Manzoli. Presente. Edilson José Camilo presente. Ezequiel Pereira dos Santos. Presente. Geraldo Moreira Gomes. Presente. Gilberto Piazza Filho. Presente. José Gonçalves dos Santos. Presente. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Odair Pereira de Oliveira. Presente. Rosa Montini Rodrigues. Presente. Declaro aberta a presente sessão. Conforme o regimento, passamos a fazer uma leitura de uma passagem bíblica no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 3, a partir do verso 14. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que crer tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Amém. Coloco em votação a ata da 22ª sessão ordinária realizada no último dia 17 de agosto. Está em votação. Os vereadores favoráveis à aprovação da ata permaneçam como estão. Aprovada por todos os senhores vereadores. Coloco à disposição também dos senhores vereadores a pasta de diversos documentos que deram entrada após a última sessão. Está à disposição aqui a mesa. Solicito faça a leitura dos projetos que deram entrada. Projeto de Lei 40/2020. Oi? Tá. Veto total ao projeto de lei número 40/2020. De autoria Gilberto Moreira Piazza Filho. Proíbe a nomeação para cargos comissionados de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Federal nº 11.340, Lei Maria da Penha, no âmbito do município de Amparo. Prazo para deliberação, prazo para comissão, melhor, de Justiça e Redação. Encaminha a Comissão de Justiça e Redação com prazo até 9/9/2020. E a votação será nominal. Próximo projeto. Veto total, projeto de lei número 45/2020. Autoria Prefeito Municipal, dispõe sobre a denominação de via pública que especifica a Avenida Jacó Alexandre Zanella Gutierrez. O prazo para aparecer, a Comissão de Justiça e Redação com prazo até 8/9/2020. Próximo. Projeto de lei 53/2020. Autoria Prefeito Municipal, dispõe sobre a concessão de subvenção à Santa Casa na Sintra, no importe de até R$4 milhões para o período de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020 e da outras providências. Prazo para deliberação 31/12/2020. A minha Comissão de Justiça e Redação com prazo até 9/9/2020.
e Comissão de Finanças e Orçamento, com prazo até 25 de nove de 2020. Próximo. Projeto de Lei 54/2020. Autoria, senhor Prefeito Municipal, dispõe sobre a instituição do sistema de bilhetagem eletrônica no serviço de transporte público de passageiros do município de Amparo e da outras providências. Caminho a prazo para deliberação, 31 de 12 de 2020. Caminho às comissões Justiça e Redação, com prazo até 9 de nove de 2020. Comissões Finanças e Orçamento, também Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, com prazo a partir de 10 de nove a 25 de nove de 2020. Próximo. Projeto de Lei número 55/2020. Autoria, senhor Prefeito Municipal, cria a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, COMPDEC, do município de Amparo e da outras providências. Prazo para deliberação, 31 de 12 de 2020. Encaminha a Comissão de Justiça e Redação, com prazo até 9 de nove de 2020. Sem mais projetos, solicito então a leitura dos requerimentos para deliberação. Requerimento número 28/2020. Requer informações sobre multas aplicadas durante a pandemia. Vereador Gilberto Piazza Filho. O requerimento está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Próximo. Requerimento 29/2020. Requer informações sobre processos na Prefeitura. Gilberto Moreira Piazza Filho. Requerimento 29 está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Próximo. Requerimento número 30/2020. Requer informações sobre a BITSE em Amparo. Vereador Gilberto Piazza Filho. Requerimento 30 está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Requerimento 31/2020. Requer informações sobre o convite número 22/2018. Processo licitatório. Vereador Gilberto Piazza Filho. Requerimento 31 está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Requerimento 32/2020. Requer informações da Secretaria Municipal de Saúde. Vereadora Catarina Santos Brioso. Senhor presidente, questão de ordem, eu gostaria que seja lido e votado incluído na ordem do dia, por gentileza. Ok. Lido na íntegra agora? Tanto faz. O senhor que determina, quero que seja incluso na ordem do dia. Incluso na ordem do dia. Ok. Os vereadores favoráveis à inclusão na pauta do dia permaneçam como estão. Então, aprovado o encaminhamento para a ordem do dia. Tem mais requerimentos. Sem mais requerimentos, declaro então encerrado o mini expediente, intervalo regimental. Requeiro que seja simbólico, senhor Requerimento presidente. do vereador Dr. Celso para intervalo simbólico. Os vereadores favoráveis ao intervalo simbólico permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores intervalo simbólico. Solicita a chamada então novamente para a ordem do dia. Chamada dos vereadores. Antônio Hélio Favoreto. Catarina Santos Brioso. Presente. Celso Manzoni. Presente. Edilson José Camilo presente. Ezequiel Pereira dos Santos. Presente. Geraldo Moreira Gomes. Presente. Gilberto Piazza Filho. Presente. José Gonçalves dos Santos. Presente. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Odair Pereira de Oliveira. Presente. Rosa Montini Rodrigues. Ok, então solicito a leitura dos projetos constantes da ordem do dia. Senhor presidente,
nós temos vários projetos que tratam o mesmo assunto. Pois não? Eu pediria ao senhor, quando oportuno, colocar em votação que seja votado em bloco. Isso, as ruas. Ó, temos 2 vetos nome de rua e temos 2 nomes de rua. 2 projetos de nome de rua. Já os dois. Ok, então há um requerimento do Dr. Celso para que votemos em bloco o projeto da pauta 1 e o 2, correto? Então, o requerimento do Dr. Celso para a votação em bloco do projeto 1 e 2 está em eu consulto plenário em votação, favoráveis permaneçam como estão. Então, aprovada a votação de bloco. Também há um requerimento do Dr. Celso para o 4 e 5 também ser votado em bloco, é isso? Isso. Confirma, Sr. Celso. Então, está em votação o requerimento de votação em bloco do projeto constante da pauta, o item 4 e 5. Os vereadores favoráveis à votação em bloco permaneçam como estão. Aprovado, então, a votação em bloco também do 4 e 5. Então, em discussão, ou melhor, vamos fazer a leitura, peço ao secretário faça a leitura do item 1 e o 2 da emenda e discutirmos juntos. Veto total ao projeto de lei número 46 de 2020, de autoria do senhor prefeito municipal, dispõe sobre a denominação de via pública que especifica Rua Antônio Michelini. O 2, veto total ao projeto de lei número 47 de 2020, de autoria do senhor prefeito municipal, dispõe sobre a denominação de via pública que especifica Rua Darcy Pereira. Ok, então em discussão o item 1 e 2. Sem manifestação, em votação. Votação nominal, maioria absoluta. Antônio Hélio Favoreto, Catarina Santos Brioso, Favorável? Celso Manzoni, Favorável. Edilson José Camilo favorável, Ezequiel Pereira dos Santos, Favorável. Geraldo Moreira Gomes, Favorável. Gilberto Piazza Filho, Favorável. José Gonçalves dos Santos, Favorável. José Osmar Dorigan, Favorável. Luiz Carlos de Oliveira, Favorável. Odair Pereira de Oliveira, Favorável. Rosa Montinho Rodrigues, Aprovado o item 1 e 2 da pauta por unanimidade dos senhores vereadores. Então, próximo item da pauta 3. projeto de lei número 49 de 2020, autoria do senhor prefeito municipal, que altera o artigo 15º da lei número 3.297 de 17 de agosto de 2007. Dispõe sobre a criação, competência, composição e organização do Conselho Municipal de Meio Ambiente e da outras providências. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não? Esse projeto que a gente vai votar hoje, a gente votou algo semelhante em 7 de fevereiro de 2019. Será que o prefeito não sancionou? Não fez o projeto, não colocou? Precisa ver a manifestação da Comissão de Justiça e Redação. Porque assim, eu lembro do Conselho Municipal de Meio Ambiente que eu tinha uns amigos lá no Conselho, né? Tem um ofício do prefeito 34 de 2019, eu vou até ler aqui, ó. Ele alterou a lei 3.297 e um dos itens, o 15, do artigo 15 que foi alterado, é o gestor do Fundo Municipal de Meio Ambiente, é o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Meio Ambiente. Será que ele mudou só esse último só para meio ambiente? Separou a secretaria e mudou isso? Eu queria tirar uma dúvida. Eu acredito que sim, porque antes a secretaria estava unificada, né? E ela foi separada. Não sei se por parte da liderança do eu não governo lembro tem se já alguma mudou orientação. ou não. Se puder ler a parte da... Desculpa, se puder ler para tirar a dúvida a manifestação da Justiça e Redação, a gente já tira essa dúvida. Ok, Por favor. Então, nossa. Não, só essa parte, se tem alguma... Se está falando de algum outro projeto ou não, ou tá tudo certo. Não, se estiver certo, tudo bem. É só essa dúvida, que eu lembro que a gente voltou algo parecido. Se tiver tudo certo, esquece o que eu falei e toca pra frente.
trecho aqui do parecer, tá? Certo. Conforme a justificativa apresentada pelo Sr. Prefeito Municipal, a nova redação se faz necessária devido à estrutura organizacional do município de Amparo, nos termos da Lei nº 4.030, de 20 de 9 de 2019. Então é isso. Basicamente, Beleza, então eu confundi, então. só, Tá bom. só nomenclatura mesmo da secretaria que foi alterada. Obrigado, então, senhor presidente. Obrigado. Continua em discussão? Só para completar aqui, presidente, Pois não. com a alteração passa a constar como gestor do mencionado fundo o secretário municipal do Meio Ambiente. Acho que não constava isso. Era a Secretaria de Então Desenvolvimento precisava Econômico. constar isso, Gilberto. Ok. Tá bom. Obrigado, então, Gil. Obrigado. Em discussão? Sem mais manifestação e votação. Votação é nominal, maioria simples. Antônio Hélio Favoreto, Catarina Santos Brioso, Favorável. Celso Manzoli, Edilson José Camilo favorável, Geraldo Moreira Gomes, Favorável. Gilberto Piazza Filho, Favorável? José Gonçalves dos Santos, Favorável. José Osmar Dorigan, Favorável. Luiz Carlos de Oliveira, Favorável. Odair Pereira de Oliveira, Favorável. Rosa Montini Rodrigues. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. O próximo é o bloco, votação em bloco do item 4 e 5. Peço leia os dois, por favor. Projeto de Lei 51/2020, da autoria do Sr. Prefeito Municipal, dispõe sobre a denominação de via pública que especifica Rua Antônio Michelini. Projeto de Lei número 52/2020, autoria do Sr. Prefeito Municipal, dispõe sobre a denominação de via pública que especifica Rua Darcy Pereira. Então, o item 4 e 5 da pauta está em discussão. Sem manifestações, está em votação o item 4 e 5. Antônio Hélio, Votação é nominal, é maioria simples. Antônio Hélio Favoreto, Catarina Santos Brioso, Favorável. Celso Manzoli, Favorável. Edilson José Camilo favorável, Geraldo Moreira Gomes, Favorável. Gilberto Piazza Filho, Favorável? José Gonçalves dos Santos, Favorável. José Osmar Dorigan, Favorável. Luiz Carlos de Oliveira, Favorável. Odair Pereira de Oliveira, Favorável. Rosa Montini Rodrigues. Sem Apro- mais projeto. Aprovado por unanimidade, senhores vereadores, o item 4 e 5 da pauta, o projeto 51 e 52. Sem mais projeto para deliberação, solicito a chamada dos inscritos para falarem na tribuna. Desculpa. Antes temos um requerimento da vereadora Catarina, que foi incluso na ordem do dia. O requerimento 32 da Secretaria de Saúde. Então, está em discussão o requerimento Quer que eu leia? 32, por gentileza. Peço essa palavra, só um minuto, senhor presidente. Só A senhora havia pedido para ele ler na íntegra. Prefere que leia Quer que antes leia ou ou não? depois? Pode ler. Então, pode fazer a leitura na íntegra, a pedido da vereadora. Na sequência, a vereadora tem a palavra. Requerimento ao prefeito número 32/2020, requer informações da Secretaria Municipal de Saúde. Requer seja expedido ofício a Sua Excelência, o Prefeito Municipal Luiz Oscar Vitório Jacó, solicitando que nos informe através da Secretaria Municipal de Saúde sobre o repasse do convênio número 718/2014, exercício 2018, relativamente às contas prestadas pela Beneficência Portuguesa de Amparo. Se houve desvio de finalidade, peço cópia em anexo das notas fiscais onde aponta as irregularidades. B. Pela conclusão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Regional Mogi Guaçu, as notas apresentam outros objetivos do convênio. Qual é o objetivo do convênio para essa entidade e demais? C. Resposta da entidade aos vereadores dessa casa. A entidade solicita à Secretaria Municipal de Saúde parcelamento dos valores a serem devolvidos em 5 parcelas. Já houve essa manifestação por parte das mesmas? Justificativa. É interesse dessa vereadora se informar sobre o assunto, visto que há possíveis irregularidades das contas prestadas no exercício 2018,
ao referido convênio repassado à Beneficência Portuguesa de Amparo. Vereadora Catarina Santos Brioso. Em discussão, com a palavra a vereadora Catarina. 5 Não, minutos. só para comentar, os vereadores que tiverem desejo de assinar esse requerimento comigo, está à disposição para assinatura. O Celso Mazzoli já se manifestou. À disposição. Continua em discussão. Sem mais manifestação, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado, então, por unanimidade o requerimento. Sem mais, então, o item da pauta. Solicito a chamada dos inscritos para explicação pessoal. Vereador Gilberto Piazza. Gilberto Piazza, o senhor tem 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de comentar que esse final de semana também faltou água em muitos lugares da cidade. E todo mundo estava reclamando, né? É uma sugestão para se programar quando for fazer obra, quando for fazer alguma coisa, avisar as pessoas com antecedência, porque muita gente reclamou de novo. Eu já tinha falado isso na outra sessão. Então, vamos ficar atentos a isso. Outra coisa, senhor presidente, queria falar da CPI, o andamento da CPI. E no dia 12/8, a gente fez a primeira reunião, depois a gente deliberou alguns atos, pediu alguns documentos à comissão para diversos órgãos, inclusive para um jornal. O jornal se recusou a receber o ofício da CPI, da comissão. Aí, dia 19/8, a gente fez uma segunda reunião. Discutimos mais alguns atos internos e a CPI elaborou uma petição judicial que vai ser enviada judicialmente para o jornal para tentar obter essas informações. Nesse dia também, a gente deliberou que a gente vai ouvir as primeiras 15 testemunhas, né? Então vai começar as oitivas dia 27 e 28 de agosto. Elas vão ser desde manhã até de tarde na Câmara. Já saíram os 15 nomes. E pessoas dos primeiros 15 nomes que a gente vai chamar. A gente geralmente estava fazendo também a CPI de quarta-feira, só que como a gente vai ouvir quinta e sexta, não vai ter reunião nessa quarta. Chegou hoje um documento do SAI, também eu não deu tempo de analisar ainda, de ver, mas todos os membros têm acesso a esses documentos, eles já chegam, eles já vão para todos os documentos, para todos os membros de forma online. Então, deixei também público na internet essas informações, não tem nenhum segredo de justiça. Se tiver algum segredo de justiça, alguma coisa, essas informações a gente não pode divulgar. Mas por enquanto, só tem coisas que não são segredo de justiça. Uma outra coisa, senhor presidente, para finalizar, muitas pessoas entraram em contato comigo, até o requerimento foi aprovado, em relação ao ABITSE. Está um problema, está um rolo nessa questão das pessoas regularizarem o ABITSE. Eu não sei o que está acontecendo na prefeitura, então até por isso eu elaborei esse requerimento como sugestão de várias pessoas, porque eu não sei o que está acontecendo. Em outros lugares, eu conversei com gente que trabalha em outras cidades, assim, na fiscalização, é diferente daqui do que está acontecendo. E não deveria, acho que está acontecendo essa cobrança do jeito que está sendo do ABITSE. Então, quando chegar essa resposta, vai ser mais fácil para a gente esclarecer para essas pessoas. Se tiver alguma coisa errada, a prefeitura vai ter que consertar. Outro requerimento também é sobre multas, né? A gente vê cidades aí que aplicaram multas durante a pandemia para lugares que não estavam cumprindo as leis, né? Então a gente não vê a prefeitura divulgar isso, então via requerimento a gente vai descobrir se teve aplicação, se está tendo fiscalização, para a gente salvar a vida das pessoas, para proteger as pessoas. Eu sei que todo mundo, bastante 99% aqui que eu vejo, as pessoas estão trabalhando certinho, seguindo as leis, mas em outras cidades a gente vê um ou outro que desrespeita, né? Então, fiscalizar isso certinho. Outro requerimento que pediram para eu fazer é em relação a processos precatórios da prefeitura desse ano. Então, já pedi, vai chegar o número de processos, quanto de precatórios a prefeitura vai gastar esse ano. E o último, é uma questão da concessão do SAI. A prefeitura contratou um escritório e depois fez um distrato. Então, não explicou direito isso, né? Então, o requerimento é relacionado a isso. Mandar uma cópia do contrato, explicar por que fez esse distrato com o escritório, e no caso tem um jurídico na prefeitura, né? Por que não usaram o jurídico? Então a gente vai apurar tudo isso daí. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próximo inscrito. Celso Mazzoli. Celso, o senhor tem 5 minutos. Pode ser daqui mesmo, senhor presidente? À vontade. É regimental. Na questão que eu abordei o senhor, da convenção que vai haver dia 13,
eu estou tornando público que o número de internautas é grande que seguem a sessão. Então, como o senhor já disponibilizou, foi pronto a isso, então dia 13 ocorrerá a convenção do PSDB e demais partidos, né, que quiserem comparecer, estão convidados aqui nessa casa, dia 13, na Câmara Municipal de Amparo. Então, tornando-se público, os internautas com certeza também vão interagir, se comunicarem. É isso aí, senhor presidente. O horário à tarde das 14, né? A partir das 14 horas. Tem como confirmar, mas é isso mesmo, né? Isso mesmo. Não estou de posse do ofício aqui, mas por que prefere? Por gentileza, horário de início e término, por favor. Nós havíamos, só aproveitando que enquanto chega no ofício. O ofício ele solicita para 13 de dezembro, 13 de setembro, domingo, das 13h30 às 18 horas. Então, nós havíamos tendo uma dificuldade devido ao nosso zelador. Por ser candidato, ele já se descompatibilizou. Nós não teríamos um funcionário para estar à disposição para abrir e ficar responsável pelo espaço durante o evento, durante a convenção. Conversamos com a Guarda Municipal, a comandante da Guarda Municipal, e ela autorizou então o nosso guarda aqui, o Doni, a estar à disposição dos senhores aqui. Então das 13h30 às 18h. Das 13h30 às 18h. Obrigado, senhor presidente. Era só isso. Ok, obrigado, Celso, também. Haverá no mesmo dia do PSB, solicitado das 9h30 às 11h30, no mesmo dia. Nós, da mesma maneira, colocamos a condição de a Guarda Municipal nos auxiliar e assim foi concedido. E será, então, disponibilizada a sede da Câmara para isso. Próximo, vereadora Catarina. Vereadora Catarina, tem 5 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres colegas, funcionários da casa, os intérpretes e aos que estão presentes. Tenho 2 assuntos para falar hoje, sobre a lei Aldir Blanc, relacionado ao setor cultural, do nosso país. Então, essa lei 14.017/2020 foi aprovada há pouco tempo, no Senado, no Congresso. O presidente da República fez a sanção dela. O que é essa lei? Essa lei, ela é uma ajuda emergencial ao setor da cultura, aos trabalhadores da cultura. Então, esses trabalhadores terão direito a 3 parcelas no auxílio emergencial. Aí vai ficar a cargo dos municípios e estados, um prazo de 30 dias para detalhar um plano de execução desse auxílio. Está previsto
o primeiro lote para dia 11 de setembro. Algumas cidades, pelo que eu sei, já estão no processo já pagando, né? Eu vou me interagir melhor sobre esse assunto, porque agora há pouco teve uma amiga minha, dona de uma escola de dança aqui no município, ela me passou que já estão na fase já da primeira parcela em outras cidades. Aqui nós estamos, pelo meu conhecimento, nós estamos na fase de cadastramento, né? Terão direito a esse auxílio os profissionais no setor artístico. Terá que provar a atuação na área pelo menos nos últimos 24 meses, um ano, que faz parte do setor artístico, né? O que inclui isso? São artistas, cantores, produtores técnicos, né? Professor de escola de arte, professor de capoeira, também está nesse bloco aí, né? Os espaços culturais e os espaços artísticos que não têm vínculo com o poder público também terão direito a esse auxílio. Parece que observando pelo site, é um valor um pouco maior, né? Então, para melhores informações, eu anotei um e-mail, né, e tem um 0800 também. Então, para quem está assistindo, que faz parte desse setor, pode ligar no 0800 97 89 008 e também no e-mail auxiliocultura@turismo.gov.br. Aí lá tem todas as informações e também tem a ficha para se cadastrar e depois levar no seu município. Mas aqui direto no município eu sei que já está cadastrando. Bom, sobre essa lei aí, Aldir Blanc. Agora o que me preocupa também, senhor presidente, estive conversando com o prefeito, assim como os demais também, e uma dos assuntos foi a volta às aulas nas escolas na rede municipal, né? Me preocupa muito, mas ao mesmo tempo temos que pensar, temos que traçar um plano aí com a Magda ou com o prefeito, sugiro eles traçar um certo plano nessas voltas às aulas, se voltar, né? Mas no meu ponto de vista é uma opinião minha, né? Que acredito que não deveria voltar nesse momento, né? As crianças são bastante vulneráveis, criança é criança, né? Não tem muitas noção aí do risco, né, da pandemia. Sabe que tá por aí, tá todo mundo se falando, mas não tem muita noção do risco. Então me preocupa muito. Assim como me preocupa também como as mães que precisam trabalhar, que não pararam suas atividades e não tem aonde deixar a criança, porque se bem que algumas já se controlou aí nessa pandemia, mas como já foi aberta a fase amarela, vários outros setores foram abertos. Então, com isso, pessoas que estavam ficando com a criança para outra mãe trabalhar, já vai poder trabalhar porque outro setor abriu. Entende? É uma cadeia. Então, isso me preocupa muito. E peço aí à Magda, ao prefeito, mais uma vez, pensar bastante com carinho, ouvir as manifestações nas redes sociais. Na minha página também tem as professoras, né? Que é um risco tremendo a volta às aulas agora, então o que vale mais mesmo é a vida das nossas crianças, né? A gente sabe disso porque vai ter depois a vida inteira para aprender e assim vai. Então isso me preocupa bastante, que a volta às aulas das crianças. É o que eu tinha para hoje no momento. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Próximo inscrito. Vereador Hélio Favorito. Hélio, já tem 5 minutos. Senhores vereadores, vereadora, presidente, hoje eu tenho uma indicação lá para a Avenida Carlos Baroni, no conjunto habitacional Hermínio Gerber. Aquela rua, na parte de Verano Rio, lá Margeio Rio, tá uma sujeira que dá até medo de tanta coisa que tem para jogado lá, mas dá até medo, não sei. A prefeitura está com bastante gente limpando, a gente até agradece a limpeza que está tendo, mas lá está um lixo, mas lixo que quem puder passar lá vai ver o que tem lá, dá uns 2 caminhões de tanta tranqueira. Queria agradecer também todos que votaram pela moção lá de Arcada. Por quê? Porque fomos lá hoje, na verdade tirei 23 fotos. Daqui a pouco vai cair aquela ponte lá. Porque o que está comendo por baixo parece brincadeira. Tem um monte de lugar que as guias já estourou tudo. Mas naquele lugar lá da ponte, um monte de lugar que a água escorre lá, está comendo tudo por baixo. Tive um monte, eu tive lá coisa que hoje lá fomos lá ver. Inclusive amanhã estamos indo a São Paulo, uma carta
endereçado ao governador, ao vice-governador e ao secretário de transporte. Queremos urgência naquilo lá, porque não é possível a gente que está lá. Agora entrar janeiro, então vai cair a ponte. Pode ter certeza disso. Obrigado. Obrigado, seu Hélio. Sem mais inscritos. Tem mais inscritos. Eu quero só, aproveitando a questão da... falar também do seu Hélio, a questão da ponte lá nós tivemos. As erosões debaixo da ponte estão grandes mesmo. Onde escorre a água de chuva, ela vai retirando a terra que faz base, sustentação. Então eu acho que é muito preocupante. Tem as galerias também que estão abertas. Isso pode acabar também prejudicando o sistema que ainda nem se utilizou ainda. Então é um desperdício do dinheiro público e Só realmente... uma palavra aí. Catarina, você fez uma coisa da beneficência portuguesa, né? Eu gostaria de assinar, porque eu quero ver todas as coisas certas. Como a gente fez do Ana Sintra, vamos ver, se estiver errado, vamos punir. Como a gente está fazendo na Ana Sintra, se eles estiver tudo certinho, beleza. Então, os dois, eu quero assinar. Obrigado. Com continuidade, eu acho que é importante essa questão da ponte, nós darmos essa atenção e exigir do governo do estado que conclua esta obra o quanto antes. Também corroborar com a preocupação com os auxílios emergenciais. Gente, transporte escolar está sofrendo. O município, não só no nosso município, mas em várias cidades. Em algumas cidades, os prefeitos foram mais sensíveis e enfrentaram. Podem ser questionados? Até podem, mas há uma justificativa muito plausível. Então, eu me sensibilizo e continuo solicitando. Acho que nós tivemos uma reunião aqui, foi levado essa questão e nós temos que... O poder público tem que olhar com carinho para os motoristas, os transportadores, os monitores que trabalharam até antes da pandemia e estão aí hoje sem nenhuma renda, com veículos financiados, um valor altíssimo e sem nenhum auxílio por parte do poder público. Então a gente precisa nos sensibilizar. Eu ainda insisto que o poder público possa dar essa atenção. Se a escola não vai voltar, se as aulas ou vai ou não vai voltar, adiante se quer o contrato, faça alguma coisa, mas atenda esses profissionais porque eles têm família para sustentar. Okay? Então eu deixo aqui registrado esse pedido. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá no dia 31 de agosto de 2020. Sem mais, declaro encerrada a apresentação. Uma boa fim de tarde, uma boa noite a todos, uma boa semana. Uma semana abençoada a todos.